Bom dia, meus amados. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui reunidos essa manhã. E hoje nós vamos para finalizando a nossa carta de Gálatas. Então eu convido você a abrir ou está acompanhando em Gálatas 6, nós vamos ler do versículo 11 até o 18. Hoje nós, propositalmente, eu pedi para o Jairo que viesse cantar aquela música do Quebrantado, porque fala da cruz, e hoje nós vamos falar da cruz. E essa última letra também fala sobre os cravos na mão do Senhor. Muitas vezes nós não temos a noção do que significa a cruz, né? A força que a cruz tem para cada um de nós, o que ela representa para cada um de nós, e nós vamos ver nessa manhã. Então, lendo aqui o texto, diz o seguinte: vejo com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E age assim somente para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar da carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-se, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andam em conformidade a esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me importune, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com o Espírito de vocês, irmãos. Amém. Pai eterno, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos essa manhã, Pai, onde nós possamos aprender mais sobre Ti, Pai, que nós realmente possamos ter uma vida transformada, impactado pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, essa carta de Gálatas é uma carta que ela tem uma profunda paixão pastoral. Lembremos que no início da carta ali, Paulo, ele fica indignado pela maneira que aquela igreja estava fugindo do verdadeiro evangelho, que estava sendo seduzida pelo falso evangelho, por aqueles judaizantes que diziam que a fé em Cristo não era suficiente. Estava valendo, porém precisava de alguma coisa a mais. Então Paulo, movido pelo zelo, movido pela verdade do Evangelho, encerra sua carta afirmando algo que está no centro da fé cristã: a cruz de Cristo. Antes de nós começarmos de estar dentro do nosso texto, vamos falar um pouquinho sobre a importância da cruz em nossas vidas. Primeiro, então, a cruz de Cristo faz parte da mensagem central, da Bíblia. A salvação pela fé em Jesus Cristo. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria perdão dos pecados, nem salvação para ninguém. Sem a morte de Jesus na cruz, não estaríamos aqui. Estaríamos, como foi falado no início da nossa reunião, mortos. Não teria salvação para ninguém. Então foi necessário que Jesus alguém morresse no meu lugar. E essa morte foi na cruz.
A cruz representa o preço que foi pago para nos salvar. A cruz em si, ela não tem poder. Mas quando a mencionamos, falamos sobre a importância, o que aconteceu nela. A cruz era um instrumento de tortura, que representava vergonha, maldição e sofrimento. A morte na cruz era extremamente cruel. Se você já acompanhou, você já viu como é que era uma morte na cruz, era algo terrível. As pessoas morriam de asfixia. Eles, inclusive, quebravam as pernas para que o sofrimento fosse um pouco abreviado. De tão duro que é essa morte. Ser condenado na cruz era o pior morte possível, reservada para criminosos e inimigos políticos. Além disso, entre os judeus, ser pendurado em uma árvore era sinal de maldição. Você pode depois, se você tem curiosidade, ver lá em Deuteronômio 21, o versículo 22 e 23. Mas foi na cruz que Jesus levou a maldição do pecado. Sendo ele perfeito, sendo ele sem pecado. Ele não merecia castigo nenhum. Muito menos uma morte na cruz. Mas ele se doou por nós. Jesus fala: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Você pode ver isso em João 10, 18. Ele entregou espontaneamente, ele se entregou à morte espontaneamente. E uma morte de cruz. Abrindo mão de sua glória, abrindo mão de quem ele era. Para que nós fôssemos, para que o nosso pecado fosse perdoado. A missão de Jesus, ela culminou na cruz. Essa maldição do nosso pecado foi colocada sobre Jesus. Nós já vimos isso em Gálatas 3:13, que eu vou ler para vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Assim, toda a ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre o Senhor. A ponto de ele falar: Senhor, por que me abandonaste? Isso significa que Deus não tem contato com o pecado, Deus não tem participação do pecado. Nesse momento que Jesus morre, é levado sobre ele o pecado, o meu e o seu pecado. E ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Nesse momento, o nosso pecado foi justificado. A morte de Jesus na cruz nos deu vida. O castigo foi totalmente pago. A maldição foi removida. Sem a cruz não teria esperança da vida eterna. Alguém precisava morrer em nosso lugar. Mas o plano de Deus foi maior, porque ele venceu essa morte. Ele ressuscitou. Ele teve uma vitória total sobre o pecado e a morte. Quando você entendeu o que é a cruz é isso. Não podemos subestimar o valor da cruz na nossa vida. Lembrarmos desse preço, dessa morte terrível, que quem merecia era eu.
Quando cremos em Jesus, nós ressuscitamos espiritualmente. Está lá em 1 Pedro 2, 24. O Jairo acabou de ler. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos pelo pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, nós fomos sarados. Ele foi moído no meu lugar. Cuspiram nele, bateram nele, no meu lugar. Crucificaram ele no meu lugar. Mas a cruz mostrou que a morte não era o fim, mas o início de uma nova história. Se o diabo pensou que ali tinha derrotado, tinha acabado com o plano do Senhor, ou achando que de repente o Senhor ia fazer um plano B, porque o seu plano A acabou de ser morto na cruz, ele estava redondamente enganado, porque ele ressuscitou e ele vive para justificar o meu, o seu, os nossos pecados. Ele vive. Então, agora vamos ao final dessa carta que Paulo escreve com a própria mão, chamando atenção ao que é essencial, que é a graça de Deus revelado na cruz e não pelas obras da lei. Versículo de 11 a 13 diz o seguinte: vejam que com letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E age assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas quero apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Paulo aqui ele fala que ele escreve com letras grandes. A maioria dos escritores, a maioria dos historiadores creem que ele falou isso para que as pessoas prestassem atenção. É como às vezes a gente escreve no WhatsApp com a letra maiúscula, aquilo chama atenção. Alguns diziam que seria um problema de visão de Paulo, que ele escreve em letras grandes. Mas aqui a maioria acha que ele fala isso para enfatizar, para chamar a atenção, e por isso que ele usa essa palavra. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Aqui ele está dizendo que os falsos mestres buscam a glória humana ostentando na carne. Os judaizantes não promoviam a obediência por amor a Deus, mas impunham costumes externos para evitar a perseguição e ganhar prestígio. Faziam isso para ordem. É aquele que fica em cima do muro. Não vamos fazer isso, vamos fazer assim. Porque eles tinham medo da perseguição. Eles queriam ganhar prestígio junto ao governo. Eles desejavam evitar a perseguição e, por isso, diluíam o evangelho, voltando-se à circuncisão e à obra de lei, obras da lei. O legalismo, ele vai sempre exaltar o homem. O evangelho exalta Cristo. Tinha uma aparência de piedade, aquele sepulcro caiado. Mas estavam motivados pelo medo e orgulho. Não desejavam sofrer por amor à cruz. Hoje também nós temos essa pressão desse evangelho atraente, sem cruz, sem arrependimento, sem sofrimento, sem compromisso. O evangelho raso.
Vivendo uma fé que exalta o homem, não a Cristo. Uma fé que busca uma satisfação pessoal e não uma renúncia. O importante é o que eu sinto. O importante é o que eu desejo. O importante é ser feliz. Mas o verdadeiro evangelho confronta o pecado e exalta a cruz. Hoje fomos confrontados pela manhã. É uma palavra forte, uma palavra dura. Mas nós temos que ter esse entendimento. Mas pela grande graça e misericórdia do Senhor, há uma esperança para nós pecadores. O arrependimento e a obra do Senhor na cruz por nós. A única glória é a cruz de Cristo. Versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Devemos rejeitar qualquer vanglória humana. A nossa única glória é a glória de Cristo. 1 Coríntios 1:18 diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz é o símbolo da vergonha para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. E essa cruz mudou completamente a relação de Paulo com o mundo. E deve também ser a mesma relação que nós devemos ter com o mundo. O mundo está morto para Paulo e para nós também deve ser. Nós estamos também mortos para o mundo. No mundo nós somos passageiros. Existe algo guardado, nos aguardando na eternidade. Este mundo será nosso. Não esse. Não se prenda nesse mundo. Não se agarre nesse mundo. Porque esse mundo vai passar. Mas virá aquele grande dia, aonde nós estaremos naquele mundo eterno. Esse é o mundo que nós fazemos parte. Esse é o mundo que nós devemos desejar. Esse é o mundo que nós devemos alcançar. Esse é o mundo que nós devemos apontar, é o alvo de cada um de nós. A cruz nos liberta do sistema de um mundo de orgulho, vaidade, autojustiça, aonde nós nos defendemos de nós mesmos. Foi falado pela manhã, aonde nós justificamos todos os nossos erros. Aonde eu me torno o meu melhor advogado, aonde eu tenho desculpa para tudo. Eu falo bastante com meus netos, que eu falo, é muito mais fácil falar, eu não fiz, eu não fui, eu não quis, do que se enrolar numa desculpa. Não dê desculpa. Betão, não dê desculpa. É muito mais você falar, me perdoa. Eu falhei. Eu errei. Eu menti. Eu não fiz porque eu não quis. Mas seja sincero. Se liberte desse sistema do mundo, onde essa alta justiça, essa vaidade, somos iguais, somos todos iguais. Todos dependemos da graça do Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Somos iguais. Vimos no versículo 8, em Gálatas, no capítulo 6, 8, que diz:
no capítulo 5, que fala sobre quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Estamos aqui para isso, amados. Não estamos aqui por outro motivo, a não ser nos preparar, a não ser nos transformar, a não ser sermos impactados pelo Evangelho. Porque o que nos espera, o que nós vamos colher é a eternidade. Coloque isso na sua mente. Não estamos aqui para me dar bem na vida. Não estou aqui para cumprir um papel um papel social. Não somos uma igreja, não somos amigos reunidos, nós somos uma igreja de Jesus Cristo, que chegará o dia que ela será elevada aos céus. Não estamos brincando. Eu sinto muito, porque eu vejo cadeiras vazias ainda. Porque poderíamos estar com pessoas em pé, poderíamos estar aqui com pessoas para um segundo culto. Porque esse dia vai chegar, onde seremos eternos, sem dor, sem choro, sem dívida, louvando ao Senhor. Somos nova criação. Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não importa, o que importa não é o que eu era, mas sim ser uma nova criatura. Segunda Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eles fizeram coisas novas. Paulo proclama a nova criação é o resultado da obra de Cristo. Não a minha, não a sua, não a nossa. É Cristo agindo em nós. É nós abrindo mão do que nós falamos ali, daquele orgulho. É nós nos rendendo. Nos rendendo, levando as mãos, sem possibilidade de reação. Renda-se ao Senhor. E finalmente, amados, versículo 16, perdão, ainda tem mais, que diz o seguinte: a paz e misericórdia são para os que seguem esta verdade, o verdadeiro Israel de Deus. Precisamos valorizar a regeneração e o novo nascimento. Não apenas temos uma aparência religiosa. Isso aqui é algo muito importante. Aparência religiosa. É aquele que aparentemente parecemos ser pessoas maravilhosas. Eu sou bonzinho, foi falado aqui pela manhã. Eu sou legal, eu sou bacana. Não existe pessoa melhor do que eu. Amado, isso é aparência, isso é sepulcro caiado. Ninguém é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tanto que Ele se entregou na cruz para que esse homem mau aqui reconciliasse com o Senhor. Restaurasse a comunhão com o Pai. O verdadeiro Israel que eles falam aqui não são aqueles que creem em Jesus, não importando se são judeus ou gentios, mas são aqueles que creem no sacrifício de Jesus no Calvário. Esse é o verdadeiro Israel.
aquele que nós fomos enxertados. E nós temos uma gratidão a Israel, porque nós fomos enxertados e alguns foram retirados. Então, cuidemos também que também não sejamos retirados desse Israel verdadeiro. Muitos seguem tradições, mas ainda não nasceram de novo. Precisamos nascer de novo, amados. Precisamos ser transformados. Precisamos nascer, precisamos ser transformados tendo um entendimento desse sacrifício do Senhor. E eu vou dizer para você, a partir do momento que você entender o sacrifício de Jesus na cruz, a sua vida começa a mudar, como mudou a minha e como mudou a nossa, e de vários homens. Nós olhamos aqui o Evangelho hoje, nós vemos essa igreja triunfante. Mas nós vimos aqui, a palavra nos mostra pessoas que viram esse poder de Deus e não se recuaram. Nós temos ali o Barnabás, homens e mulheres que não recuam por amor a Cristo. São mortos. São assassinados por não negarem a Cristo. E Paulo fala no versículo 17, desde agora ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo termina afirmando sua autoridade e legitimidade apostólica. Ele sofreu por Cristo. Essas marcas, amados, não eram simbólicas, mas reais. Cicatrizes de perseguição, de prisão, de açoite. Paulo era preso, liberto, e não se calava, apanhava de novo, era preso de novo. Paulo carrega em seu corpo os sinais do seu compromisso com o verdadeiro evangelho. Muitas vezes nós desejamos as bênçãos de Deus. Oh, Senhor, me abençoa. Mas nós não temos cicatrizes no nosso corpo. Não temos a marca de Cristo em nossos corpos. Seguir Jesus é tomar a cruz diariamente. Depois você lê lá em Lucas 9, 23. Isso exige renúncia, autossacrifício, um compromisso diário, mesmo quando isso é difícil. Não estou dizendo aqui que a partir desse momento a vida de você vai ser fácil. Não é fácil para mim nem para você. Mas Jesus ele fala que quem vier me carrega a sua cruz. Não é fácil para mim nem para você. Mas nós precisamos renunciar à nossa carne. Betão, renuncia, Betão. Abre mão de quem você acha que é. De quem você acha que é. E se entrega ao Senhor. Porque o que te aguarda é excepcional. O que nos aguarda é excepcional. Aqui, amados, nós vamos ter dificuldades. Isso é uma promessa do Senhor. Ele não simplesmente mencionou, ele falou que nós íamos ter dificuldades nesse tempo. Todo tipo de dificuldade. Toda sorte de dificuldade. Devemos honrar os que sofrem por amor à verdade e rejeitam um evangelho fácil. Homens, mulheres, crianças, por amor a Cristo,
se entregam à morte todo dia. Todo dia eles levam sobre eles as marcas de Cristo em suas vidas. E finalmente, no versículo 18, Paulo fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo começa essa carta indignado com aquela igreja, com a distorção do evangelho, seduzido pela facilidade, seduzido pelo não preciso ter compromisso, seduzido pelo deixa a vida me levar. Mas agora ele termina reafirmando a graça, que é o coração do verdadeiro evangelho. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Ele trouxe aqui uma luz no túnel. Abriu não uma luz, um holofote. Estava difícil. Está complicado. Mas, amados, existe algo a mais do que isso. Existe a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplicar, então? Primeiro, não devemos baratear o evangelho. Não substitua o amor de Deus por qualquer outra coisa. Nem busque justificativa em você. Ou em outro. Senão, gloria-se somente em Cristo. Nada em nós pode nos salvar. Nada. Nenhum dinheiro do mundo compra a salvação. Nada. Glorie-se somente em Cristo. Busque ser uma nova criação. Religião sem regeneração é apenas fachada. A liberdade não é licença para pecar, mas para viver como uma nova criatura. Esteja pronto a sofrer pela verdade. Lealdade a Cristo tem um custo. Abrir do nosso eu, aonde a minha vontade, a minha satisfação, o meu prazer está acima de tudo e de todos. Abra mão disso. E reconheça Cristo em tudo que você tem e que você é. Glorie-se somente em Cristo. Amém, amados? Pai eterno, te agradecemos, Senhor, pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, pela qual fomos libertos da vaidade do mundo e nos tornamos nova criatura. Ajuda-nos, Senhor, a viver com fidelidade, mesmo diante da oposição, e gloriarmos somente em Ti, Senhor. Que a Tua misericórdia e graça esteja conosco, e que as marcas de Cristo em nossas vidas sejam visíveis através do nosso compromisso com a Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém, amados. Louvado seja o Senhor.